Meus irmãos, hoje nós veremos mais uma característica de Jesus. E dessa vez, ele mesmo se compara, ele mesmo faz uma analogia. Jesus vai dizer que ele é a porta do aprisco. A primeira coisa que nós podemos notar é que novamente nós temos uma figura na qual Jesus então é comparado ou se compara. E essa figura também ela possui um caráter mediatório. Nós já vimos que Jesus é o profeta, ele media Deus e o povo. Vimos que Jesus é o mediador, ele nos reconcilia com Deus. Jesus é o sacerdote, ou o sumo sacerdote, o único que poderia estar na presença de Deus e nos mediar por causa dos nossos pecados. Jesus é o nosso advogado, é Ele que intercede por nós, brilhando a sua justiça em nós. Mas esta analogia da porta, do aprisco, ela é particularmente interessante, porque diferente das outras, ela não possui apenas o aspecto mediatório, mas ela também possui um aspecto de santificação, porque afinal, Jesus não somente é o nosso Salvador, mas Ele também cuida das suas ovelhas, ele alimenta as suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas. E nós veremos um pouco mais sobre isso nessa noite, se Deus assim nos permitir. Para nós entendermos aqui o texto de uma melhor forma, nós precisamos saber aonde na história essa passagem se encontra. Há mais ou menos 430 anos antes deste momento aqui do nosso texto, um profeta chamado Malaquias foi chamado por Deus para alertar o povo, para trazer uma mensagem de alerta. O povo estava em um nível de incredulidade para com Deus muito grande. O livro do profeta Malaquias, então, ele demonstra, inclusive, o cinismo do povo diante das acusações de Deus contra o povo. E uma das acusações mais sérias que Deus faz é que os sacerdotes, eles estavam pregando a palavra de Deus de forma infiel. Eles não estavam pregando a palavra de Deus com fidelidade, e por isso eles estavam fazendo o povo tropeçar. Depois de Malaquias, nós temos um período de 400 anos. Esse período onde Deus ele se cala de maneira direta, mas os falsos ensinos continuam. E então, nós chegamos na época de Jesus. E nós temos aqui o ápice da religiosidade judaica. Pode-se dizer, inclusive, que na época de Jesus, algumas questões religiosas haviam melhorado muito. Por exemplo, já reparou que nos evangelhos não há menções de judeus se casando com povos de outras nações, como no Antigo Testamento? Já reparou que aqui nos evangelhos não há mais idolatria a falsos deuses, como, por exemplo, o deus Baal, que Israel tanto adorou lá no Antigo Testamento? Na verdade, parece que 70 anos de escravidão babilônica fizeram o povo aprender algumas lições. Fizeram, inclusive, eles irem para o outro extremo, ao ponto de julgar qualquer pessoa que não fosse judeu ou da religião judaica, como então hereges, como aqueles que vão direto para o inferno. Mas ainda havia outras coisas para serem trabalhadas no coração dos judeus. Na verdade, a idolatria ainda estava no meio do povo. Por exemplo, Jesus combateu a idolatria do ego, aqueles que queriam ser vistos como super crentes, como muito crentes, e por isso eles oravam nas praças, para que todo mundo olhasse as suas orações. Jesus combateu a idolatria ao dinheiro, chegando a comparar, inclusive, o dinheiro com um Deus que dividia o coração das pessoas. Mas aqui, João, ele foca em mostrar que o problema dos falsos ensinos que havia lá na época de Malaquias, dos falsos pregadores, roubando a vida, roubando a alegria das ovelhas, esse problema ainda persistia. Ao mesmo tempo, João, ele quer mostrar que basta olhar para Jesus, basta olhar para esse homem-Deus, basta ouvir Jesus, que qualquer falso mestre, qualquer falso ensino é exposto, é colocado à mostra,
e a ovelha então toma cuidado. E isso vai de encontro, meus irmãos, inclusive, com o propósito de João aqui, nesse evangelho. O propósito dele de mostrar que Jesus é Deus. O Jesus homem também é Deus, como nós colocamos quando expomos aqui sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus. João quer defender essa tese. Jesus é Deus. E ao olhar para esse contexto aqui, nós temos uma cena importante acontecendo, e que vai inclusive confirmar a divindade de Jesus Cristo. No capítulo 9, Jesus cura um cego no sábado. E esse acontecimento é um ponto de virada. É exatamente nesse texto que Jesus começa uma sessão de confrontos com os fariseus e religiosos da época. Na verdade, João é extremamente habilidoso com as palavras, porque no capítulo 9 e o capítulo 10, João deixa uma contradição absurda. Ele escancara uma contradição absurda. Jesus fez um cego enxergar, e ainda disse que esse cego estava assim para que a glória de Deus fosse manifestada através dele. Um cego passou a enxergar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também, como diz o versículo 38. Ele viu que Jesus era o Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, os fariseus, os religiosos, eles estavam cegos. Eles estavam cegos porque não viram um homem que foi milagrosamente curado. Os próprios pais desse homem disseram que ele era cego desde nascença. Eles não viram uma vida sendo salva. Eles não viram que Jesus era o próprio Deus encarnado. Ou seja, o cego ímpio passou a enxergar, mas os religiosos continuavam cegos. E diante dessa cena, meus irmãos, os fariseus, eles percebem que eles estão sendo chamados de cegos. Tem alguma coisa errada. Como assim? Como assim estou sendo chamado de cego? Eu sou a nata da igreja. Eu sou o suprassumo dessa congregação. Como assim eu sou um cego? Então Jesus começa a contar uma história. A história de um aprisco que era guardado pelo seu pastor. E acontece que mesmo depois de Jesus contar essa história, eles ainda continuavam cegos, como diz o versículo 6. Eles não haviam entendido a história. Jesus então, a partir do versículo 7, que nós lemos aqui o texto, Jesus vai explicar quem é a porta da história, quem é o pastor da história. E obviamente, meus irmãos, nós vamos nos ater aqui a apenas a explicação sobre Jesus ser a porta. E nós vamos aprender que Jesus de fato, ele é o único meio pelo qual a igreja pode se alimentar. O primeiro ponto que nós podemos destacar então, é que Jesus é a porta que filtra o alimento. Algo que nós devemos notar aqui, é que diante da ignorância daqueles que se diziam ser doutos da lei, daqueles que se diziam ter muitos anos de igreja, Jesus começa então a sua explicação de forma áspera. O curioso é que os termos aí no texto, em verdade vos digo, no versículo 7, e também é repetido no versículo 1, no original grego trata-se de uma palavrinha que nós conhecemos muito bem. Literalmente, o que está escrito aqui é: amém, amém vos digo. E essa palavra, amém, ela não tinha um contexto tão religioso como ela tem hoje. Era uma palavra comum que era usada para concordar com alguma coisa. Ela significava assim seja, ou é verdade, ou de fato. Porém, aqui, ela possui uma intensidade muito maior, por causa da repetição. Quando você for ler um texto bíblico, e você notar que uma palavra está repetindo muito, ou ela está repetindo de forma seguida, isso significa que o autor quer chamar a atenção do leitor para aquele assunto. Por exemplo, quando Isaías enxerga os anjos ao redor do Senhor, no seu alto e sublime trono, os anjos ali possuem 6 asas, com 2 voavam, com 2 tapavam os pés e com 2 cobriam o rosto. E eles fazem isso porque nem mesmo os anjos poderiam tocar
poderiam pisar, nem mesmo olhar para Deus. Porque a santidade do Senhor era tamanha que até mesmo os anjos poderiam ser exterminados se olhassem direto para Deus. Tanto que Isaías, a essa altura, ele já tinha certeza de que iria morrer. Porque ele diz: os meus olhos viram o rei. Isaías praticamente estava dizendo: se nem os anjos podem olhar para Deus, por causa da santidade de Deus, eu que olhei então estou perdido. Eu que olhei para Deus então estou morto. Mas então, o texto diz que os anjos declaravam a respeito da santidade de Deus, que era grande demais. Então, para expressar essa santidade, o que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso quer dizer que o foco do texto ali, daquele versículo, é a magnitude da santidade de Deus. O Senhor é muito santo, o Senhor é absolutamente santo. Quando Jesus repete aqui a palavra amém, amém, ele está dando uma ênfase áspera a uma verdade. Seria como se Jesus dissesse: gente, vocês não estão enxergando a verdade? Vocês não estão enxergando a verdade? Eu sou a porta da história que eu acabei de contar. Eu sou a porta da história que eu acabei de contar. E este, meus irmãos, é o grande perigo da cegueira espiritual dentro da igreja nos dias de hoje. Não enxergar Jesus nas histórias, não enxergar Jesus na vida prática. É por isso que quando nós ouvimos a história de Davi e Golias, nós achamos que nós somos Davi ali na história, e Golias são as nossas dificuldades. Portanto, basta que você pegue as 5 pedras da vitória. É por não enxergar Jesus na história, é que quando nós ouvimos a história do jovem rico, por exemplo, nós enxergamos que para ser um bom cristão, basta que eu faça caridade, basta que eu doe dinheiro. É como se Jesus dissesse então: não, olhem para mim, eu sou o ensino principal, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E o interessante é que é justamente essa primeira característica que Jesus vai tratar sobre ser a porta. A porta do aprisco aqui, ela é usada como um critério, o filtro de quem entra e quem sai do aprisco. Porque só entra pela porta, em direção às ovelhas, aquele que primeiro passa por Jesus. Note que o versículo 8 diz que todos os que vieram antes de Jesus são apontados aqui, e provavelmente Jesus está se referindo aos doutores da lei da época, assim como lá em Malaquias. Jesus diz que todos esses que vieram antes eram ladrões e salteadores. Mas por quê? Por quê? Se eles eram mestres da lei, se eles eram doutores da lei, se eles frequentavam a igreja todo final de semana, por que eles são chamados aqui de ladrões, salteadores e assassinos mais à frente? Na verdade, Jesus já respondeu isso anteriormente. Foi o povo que não entendeu. E o que ele diz aqui, meus irmãos, é impressionante. Volte, por favor, ao versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Por quê? Aqueles exímios doutores da lei, pregadores experientes, por que eles eram ladrões e salteadores? Porque eles não passaram pela porta. A mensagem deles não passavam por Jesus. Qual é, então, meus irmãos, o critério para saber se alguém está alimentando a igreja, pastoreando as ovelhas, ensinando as escrituras de forma fiel? Qual é o critério? O critério é Jesus. O critério é Jesus. Para nós entendermos isso aqui de uma melhor forma, nós precisamos entender a cena aqui. Segundo o Dr. Osborne, o aprisco, naquela época, se tratava de um cercado improvisado para que os rebanhos pudessem descansar.
quando ficava tarde, as ovelhas ainda estavam no campo, o pastor fazia uma espécie de cercado de pedras e espinhos para proteger as ovelhas dos predadores e dos ladrões. Só que o cercado ele tinha o formato de um triângulo, eram 3 retas. E o pastor, ele fazia o cercado de forma que na ponta do triângulo era a porta, era a passagem. E o pastor geralmente ele dormia ali na passagem. A única entrada e saída ficava ali na ponta. Então, só se passava pela porta as ovelhas e os verdadeiros pastores. Os ladrões, os predadores, eles tinham que pular o cercado de pedras e de espinhos. Quando Jesus diz então que primeiramente Ele é a porta, primeiramente Ele está dizendo que Ele é o critério da igreja. Ele é a porta pelo qual a igreja deve receber alimento e cuidado espiritual. Então, meus irmãos, se Jesus for a porta pelo qual a igreja é pastoreada, então não haverá perigo das ovelhas serem enganadas pelas vozes dos falsos pastores, ladrões e predadores. Jesus afirma isso aí no versículo 8, dizendo que as ovelhas não dão mais ouvidos aos falsos ensinos, aos falsos mestres. Uma vez que Jesus é a porta, o filtro do que entra e do que sai, o rebanho então é bem alimentado, o rebanho é bem cuidado. Meus irmãos, isso significa que todo e qualquer pastoreio, alimento espiritual e cuidado, ele só pode ser ouvido, ele só pode ser recebido, se antes eles passarem pela palavra de Deus, que aponta para Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Todo alimento que a igreja recebe, só pode ser recebido, só pode ser aprendido e vivido, se ele passar antes por Jesus, se passar antes pela palavra do Senhor. Nas palavras de Martinho Lutero, quando ele foi confrontado na Reforma Protestante e diante do perigo de ser condenado à morte, ele diz em frente ao tribunal: portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui estou, não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. O filtro, o critério é a palavra de Deus. Nós temos um exemplo assim, de uma igreja assim nas Escrituras. No segundo livro do médico Lucas, lá em Atos, no capítulo 17, é dito que enquanto Paulo pregava, os bereianos, a igreja na cidade de Bereia, examinava tudo o que Paulo falava para ver se estava de acordo com as Escrituras. O critério era Cristo, o critério era a palavra de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, nós temos exemplos, o contrário também nas Escrituras. Paulo chega a ficar surpreso, ele chega a ficar transtornado, como que a igreja da Galácia se deixou ser enganada por falsos mestres. E isso aconteceu porque justamente eles haviam se esquecido que Jesus era suficiente, era mais do que suficiente para a justificação dos nossos pecados. Jesus era a porta, mas eles ouviram os ladrões, eles ouviram os salteadores que pularam o cerco do aprisco. E perceba que essa analogia da porta, ela aponta principalmente para esse cuidado com o alimento espiritual que a igreja recebe. O que nós temos visto, meus irmãos, entretanto, são irmãos que se deixam enganar pela boa aparência, irmãos que se deixam enganar pela boa eloquência, pela fama do pregador, pela simpatia do pregador, e por causa disso, muitos irmãos têm se alimentado de um conteúdo podre, de um conteúdo antibíblico. Pessoas estão se emocionando com pregações sem Jesus. Pessoas estão sendo convencidas com pregações sem a exposição da Escritura. Eu tive a oportunidade de analisar, de ver algumas dessas pregações
desses pregadores da TV, da internet. E aqui eu falo muito consciente das minhas limitações. Não passam de animadores de palco. Se for analisado pela Escritura, pela Palavra de Deus, pela porta, não passam de animadores de palco. São ladrões, são lobos enganando ovelhas. A mensagem que eles pregam não passam por Jesus. Passam por tudo, passam por cura física, passam por batalhas espirituais antibíblicas, passam por a elevação da autoestima, passam por tudo, mas a mensagem não está passando por Jesus. Nós vimos então que Jesus é a porta e ele filtra o alimento espiritual da igreja. Agora nós veremos que Jesus é a porta que garante o cuidado da igreja. E perceba que, de fato, há duas aplicações aqui para a porta. Jesus diz no verso 7, eu sou a porta, e explica isso no versículo 8. Agora no verso 9 ele repete a mesma afirmação, eu sou a porta. E até o verso 10 ele explica essa segunda aplicação da analogia da porta. Mas antes de entrarmos nessa segunda perspectiva, nós temos que entender o porquê esta frase de Jesus é tão importante. Por que essa frase de Jesus é tão importante ao ponto de deixar os judeus apavorados? Essa frase deixou os judeus apavorados. Olhe, por favor, no versículo 19, um pouco à frente do nosso texto, no capítulo 10, versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, ele enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado, porque porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Ou seja, quando Jesus profere as frases, eu sou a porta, e mais à frente ele diz, eu sou o bom pastor, isso, por algum motivo, deixa os judeus atordoados, apavorados. Alguns começam a chamar Jesus de endemoniado, de louco. Alguns ficam confusos, porque como? Como assim Jesus, ele não pode ser endemoniado, ele acabou de curar alguém, ele acabou de fazer o bem para alguém. Para nós entendermos isso, nós temos que voltar lá no livro do Êxodo, lá no Monte Sinai, no texto que nós lemos na liturgia, inclusive, onde Deus chama Moisés, pela primeira vez, para libertar o povo de Israel. O anjo do Senhor, então, que inclusive, provavelmente, era o próprio Jesus Cristo, ele se apresenta na forma de uma sarça ardente, que não se consumia. Deus, então, chama Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés reluta, Senhor, eu não sei falar muito bem, Senhor, eu sou incapaz. E Deus vai respondendo Moisés, falando que o Senhor estaria com Moisés. Deus mandaria Arão para ajudar Moisés também nos discursos. Até que Moisés usa mais uma desculpa. Senhor, quando eu chegar lá, não vai ser somente Faraó que eu vou ter que convencer. Quando eu chegar lá, eu vou ter que falar com o povo inteiro de Israel. E eu vou dizer, olha, eu vim em nome de Deus. Então eles vão perguntar, mas que Deus é esse? Qual é o nome desse Deus? Senhor, o que eu vou responder então? Então, Deus, pela primeira vez nas Escrituras, revela o seu nome. Diga ao povo que o eu sou, o Deus Yahvé, te enviou. E essa palavra eu sou, no original hebraica, ela foi tão temida, como eu já disse, que ninguém ousava pronunciar o nome próprio de Deus. O medo de dizer era tamanho. E por isso até hoje não se sabe a pronúncia correta dessa palavra. Só se sabe que essa palavra, esta frase, eu sou, ela é considerada poderosa, temida. Então, veio um profeta da Galileia. Esse mestre, ele cura um cego e diz simplesmente, vocês não entenderam?
Eu sou. E quando ele diz isso para os judeus, na época, era como se Jesus dissesse: sabe aquele Deus todo-poderoso que chamou Moisés lá no Monte Sinai? Sabe aquele Deus que fumegou um monte inteiro para entregar os 10 mandamentos? Pois então, eu sou. Eu sou aquele Deus. Meus irmãos, o que Jesus acaba de dizer aqui foi um escândalo na época. Jesus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso vivendo entre vocês. E isso vai de encontro mais uma vez com o que João quer provar. Por isso que lá no início do Evangelho de João, ele deixa muito bem claro, no capítulo 1, versículo 14, o Verbo se encarnou e habitou entre nós. E sabe o que é interessante? Essa reação de chamar Jesus de louco, talvez mentiroso, essa reação, ela é vista até hoje. Até hoje. Essa reação, ela foi trabalhada pelo escritor C.S. Lewis. Ele vai desenvolver a ideia que só há 3 possibilidades com relação a Jesus, a quem Jesus é de verdade. Jesus, ou ele era um mentiroso, um louco, como diz o texto aqui, ou de fato ele era Deus. Se você entender que Jesus era um mentiroso, você terá que responder por quê? Porque milhares de pessoas que viram Jesus aceitaram ser torturados, mortos, por defenderem que Jesus era Deus encarnado. O próprio autor desse livro, inclusive, que passou quase toda a sua vida preso em uma ilha, até a sua velhice, defendendo que Jesus era Deus. Aqueles que acham que Jesus, na verdade, ele era louco, ele achava que ele era Deus, mas ele não era Deus. Então nós teremos que descartar todos os ensinamentos dele. Por exemplo, sobre ética, sobre o amor, sobre sabedoria, tudo que nós sabemos sobre o amor a nós mesmos e ao próximo, tudo que nós sabemos sobre perdão, tudo que nós sabemos sobre santidade, deve ser descartado, porque vieram de um louco. Então nós vamos viver em uma completa barbárie. E nas palavras do reverendo Paul Washer, se você não tem coragem de chamar Jesus de mentiroso, de chamar Jesus de lunático, de louco, então só lhe resta uma opção. Jesus não era mentiroso, nem louco, porque de fato ele era Deus. Só resta essa opção. E neste caso, então, fica fácil explicar porque mães aceitaram ser devoradas por leões com os seus bebês, defendendo que Jesus era Deus. Porque homens foram caçados, transpassados por lanças, crucificados de cabeça para baixo, declarando que Jesus era Deus. Quando Jesus proclama: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, ele está dizendo que nós podemos sofrer por Cristo, nós podemos sofrer defendendo que Jesus era Deus, que a nossa morte não será em vão, o nosso sofrimento não será em vão. Mas para além, meus irmãos, dessa notícia escandalosa para a época, essa frase, eu sou a porta, ela também nos ensina a respeito de uma ação completa e uma ação em desenvolvimento. A ação completa é que quem entra pela porta está salvo, é salvo. E aqui Jesus coloca os verbos no futuro, mas se trata de um futuro certo, sem a menor sombra de dúvida. Ou seja, quem entra pela porta, quem se render aos pés de Jesus, quem viver de fato como se Jesus fosse o seu pastor, esse está salvo. Esse estará definitivamente salvo. O que isso nos ensina, então, é que uma vez que Jesus se declara Jesus como o nosso Salvador, e uma vez que nós vivemos com todo o nosso coração baseado nessa verdade, não é necessário pagar mais nada. Uma vez que você entrou pela porta e você faz parte do aprisco do Senhor Jesus,
não é necessário pagar mais nada. Não se precisa mais viver segundo as pétalas da flor margarida. Estou salvo, não estou salvo. Estou salvo, não estou salvo. Você entrou pela porta que é Cristo. Você já se rendeu aos pés de Cristo. Você se arrependeu dos seus pecados. Você está salvo. Mas Jesus, como a porta, ele também demonstra uma ação em desenvolvimento. Perceba que no versículo 9, a ovelha pode entrar e sair pela porta para pastar. E pastar aqui, a pastagem, não deve ser entendido apenas como um meio de se alimentar, mas ela também deve ser entendida como um meio de descansar. O salmista Davi vai dizer no Salmo 23, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, o Senhor Jesus, para além de nos alimentar espiritualmente, ele também cuida do seu rebanho, oferecendo descanso e oferecendo consolo nele mesmo. E perceba que esse é um processo contínuo. O Senhor cuida de nós nos alimentando, cuidando e nos protegendo, como demonstra aqui o versículo 10. E aqui, meus irmãos, eu quero partir para a conclusão e também algumas aplicações. Nós vimos então que o Senhor Jesus, como a porta, ele nos ensina que ele é Deus. Ele é o eu sou. E este Deus é o filtro, deve ser o filtro, o critério pelo qual a igreja, pelo qual você deve se alimentar espiritualmente. E aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que servem Jesus com todo o seu coração, estes são cuidados, eles são protegidos pelo Senhor. E meus irmãos, isso deve trazer então para nós um autoquestionamento, um primeiro autoquestionamento. Qual é a porta que você tem entrado? Ou qual é a porta que você entrou? Você se sente protegido pela sua própria força? Você busca se abrigar na sua própria razão? Você é o seu próprio Deus? Saiba que você, de acordo com as Escrituras, está à mercê dos lobos, dos ladrões, do leão que está ao nosso redor, buscando então nos afastar cada vez mais do Senhor e te aproximar cada vez mais do inferno. Mas você que entrou pela porta que é Jesus, para você que tem a sua vida em Cristo Jesus, o que você anda consumindo de conteúdo passa por Jesus? O que você anda se alimentando, consumindo de conteúdo passa por Jesus? E veja bem, eu citei aqui apenas os hereges, pregadores que distorcem a palavra de Deus. Mas eu poderia citar aqui também outras coisas que nós consumimos. Os locais aonde você vai passam por Jesus? As amizades, as suas amizades passam por Jesus? Os filmes, as músicas, os vídeos que nós olhamos na internet passam por Jesus e a sua palavra? As pregações que você tem visto, as pregações da sua igreja, passam por Jesus? E por favor, eu acredito que se o pastor Jean estivesse aqui, ele concordaria comigo, mas eu posso falar por mim. É obrigação dos irmãos professos desta igreja, aqui eu falo com os irmãos professos dessa igreja, é obrigação dos irmãos professos dessa igreja examinar a pregação proferida por mim, examinar a pregação proferida por qualquer pregador aqui na frente, e aquilo que porventura não for das Escrituras deve ser corrigido. Uma das características mais lindas do sistema presbiteriano é que o pastor não é melhor do que ninguém, muito menos o licenciado. Ele não é melhor do que ninguém. Qualquer pessoa munido das Escrituras pode chegar ao pastor ou qualquer pregador e dizer:
as Escrituras dizem o contrário. E se esse for o caso, será íntegro, será honesto da parte do pregador pedir perdão e se retratar. Porque afinal, meus irmãos, nós somos uma igreja, nós devemos ser uma igreja que prefere ser fiel a Jesus, prefere ser fiel à porta que nos salva e nos protege, do que ser fiel a alguém que distorce a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, que o seu critério, que o critério da nossa igreja, possa ser hoje e sempre Cristo Jesus. Amém? Vamos orar.